Boa noite, irmãos. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, nós leremos do verso 4 até o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, somos gratos a Ti por todo o bem que o Senhor tem feito para conosco. Somos gratos, ó Deus, pelas nossas vidas. É a Tua provisão, como o Senhor tem nos guardado e sustentado até aqui, como tem nos dado o vigor, a força, o trabalho, a sabedoria, o entendimento. Tudo procede da Tua boa mão, Senhor, pelo qual somos gratos. Reconhecemos que nada temos que do alto não tenhamos recebido primeiro, nem absolutamente nada, quanto mais a nossa redenção, a nossa salvação. Obtivemos, ó Deus, por causa do Teu favor para conosco. E por isso tudo nós louvamos a Ti. Ó Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas que colocamos como sinal da nossa gratidão, como um instrumento de adoração e louvor a Ti. Aceita, Senhor. Recebe, que o Seu nome seja honrado e glorificado, que nosso coração e a expressão do nosso coração de gratidão seja recebido diante da Tua presença, Senhor. E suplicamos também que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos guardar e a prover para o Teu povo, Senhor. E agora que abrimos a Tua palavra para considerar nela, que possamos receber abundantemente desse depósito espiritual,
suprimento necessário para a nossa fé, para o nosso crescimento espiritual, para que tenhamos a paz com o Senhor e a paz do Senhor, e possamos andar neste mundo de um modo digno da vocação a que nós somos chamados, vivendo para o louvor e para a glória do Teu santo nome. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta noite eu gostaria de, não diferentemente daquela exposição, versículo por versículo, expondo todos os pontos desse texto, nós faremos uma visão geral, onde Paulo fala sobre, nessa visão geral, sobre vida cristã. Às vezes nós ficamos pensando, o que é vida cristã? O que nos faz sermos cristãos? O que te faz ser um cristão? Por que você é um cristão? Já pensou nisso? Já considerou o que é e o porquê você tomou esta decisão de seguir a Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo? Paulo, ele vai dar uma visão sobre esta questão, sobre a vida cristã. E eu gostaria de considerar, como disse, de uma forma mais abrangente. Outras mensagens subsequentes estaremos analisando de uma maneira mais pormenorizada os versículos. Mas agora nós teremos essa visão um pouquinho mais geral, essa visão geral da vida cristã. Em primeiro lugar, a vida cristã, talvez muitos são levados a pensar que ele é cristão porque ele tomou essa decisão. Ele decidiu ser cristão. Um dia ele tomou uma decisão por Cristo. Ou o que o torna cristão é porque ele vai para a igreja, fez a sua pública profissão de fé. Ou então é membro agora da igreja, participa, dá o dízimo. Mas Paulo vai dizer, na sua experiência pessoal, aquilo que realmente é a vida cristã. E eu começo lá olhando para o verso 12, quando ele nos diz, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele está prosseguindo, está numa caminhada, na sua peregrinação, onde ele deve conquistar algo que na verdade ele foi conquistado. Ele foi, por assim dizer, dominado, foi preso, foi algo que se apoderou dele. Isso talvez nos remeta para aquele fato histórico na vida do apóstolo Paulo, quando ele estava a caminho de Damasco, com cartas para prender irmãos, nossos irmãos em Cristo, na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, e ele prendia a muitos, encerrava em prisões, e muitos foram mortos nessa ocasião. E Paulo, nós sabemos dessa história, quando ele estava indo para Damasco para prender outros cristãos, havia recebido autorização para isto, quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo naquela estrada. E não foi uma experiência mística, algo assim como que no seu interior, enquanto ele estava dormindo e teve uma visão. Não, foi uma experiência literal, real. Foi um fato. Quando ele viu aquela luz, quando caiu do seu cavalo, quando ouviu a voz daquele que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era, portanto, uma experiência real, não era uma experiência meio que mística. Cristo se manifestando a ele. E aí nós vemos que ele, nessa experiência, ele vai dizer: eu fui preso, eu estava indo para prender, eu estava indo para encerrar cristãos nas celas, nos presídios, ou para
lançá-los em julgamento, conduzi-los a julgamento. No entanto, eu fui preso. Algo se apoderou de mim. Vida cristã, portanto, é algo que nós somos não por nós mesmos, e não porque nós estávamos buscando, não porque nós estávamos fazendo alguma coisa para sermos salvos ou para sermos cristãos, mas é algo que Deus faz, é algo que Cristo fez. Eu fui conquistado por Cristo, eu fui apoderado por Cristo, fui como que aprisionado pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, não é a história de alguém que tomou algo que ele tinha interesse. Às vezes nós, quando temos interesse de alguma coisa, nós vamos atrás, buscamos, estamos lá lutando por isto, é do nosso interesse. Há uma volição, inclusive, que envolve toda busca. Por que você busca algo? Porque você quer. Mas como você encontra algo que você não busca? Você não está em busca, você não está atrás disto. Perceba então que, na verdade, Paulo não estava em busca disso, mas aquilo que ele não buscava, o encontrou. E o encontrou de uma forma tão poderosa, que isto o cativou de uma forma irreversível. Nós podemos entender que o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não há quem busque a Deus, não há quem deseje, não há um sequer, todos se extraviaram. Portanto, a ideia de eu vou buscar a Deus, o homem só busca aquilo que ele tem desejo de buscar. Mas se há uma coisa que o homem pecador não deseja, é Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, isto é as Escrituras que dizem: não há quem busque a Deus, não há um sequer, não há um justo, todos se extraviaram. E mais, porque todos pecaram, e o pecado faz a separação entre nós e o nosso Deus. E a história da humanidade é a história do nosso primeiro pai, Adão. Depois de ele ter pecado lá, ter desobedecido a Deus, lá no jardim, lá no paraíso, ele não foi correndo atrás de Deus, dizendo: Deus, errei, pequei, me perdoa, tem misericórdia. Que solução podemos encontrar? Não, o homem, ele estava se escondendo de Deus. Adão e Eva estavam se escondendo. Deus é quem vai atrás do homem. E essa é uma figura de toda a humanidade, até porque Adão, ele é o representante legal de toda a humanidade. E é essa a situação e a condição do homem. O homem está fugindo de Deus, não há quem busque a Deus. Então, aquela falácia, dizer: a hora que eu quiser eu me converto para o Senhor, a hora que eu quiser eu aceito Jesus. Como? Se o homem não busca a Deus, está fugindo de Deus, e é Deus quem vem ao encontro do homem. Ele não somente vem ao encontro do homem, mas ele faz toda a provisão necessária para cobrir a nudez do homem. O que o homem faz? Faz paliativos, coloca lá folha de figueira para cobrir a sua nudez. Deus mata um animal, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Adão e Eva haviam pecado e era necessário derramamento de sangue. E isto faz a pretermissão ou o encobrimento dos seus pecados. E então agora ele pode se aproximar diante de Deus, mas é Deus que foi atrás do homem. Portanto, não é a história da vida cristã, não é porque eu busquei a Deus. Eu tenho mérito então, eu tenho alguma coisa do que me orgulhar, eu tenho alguma coisa em que me ufanar, porque eu busquei a Deus, eu encontrei, eu quis. Mas a Bíblia diz que não é assim, não há quem busque.
Portanto, não faz parte da volição humana ir atrás de Deus, ou buscar a Deus, ou buscar a salvação, mas faz parte da ação de Deus. É Deus quem vai atrás. Paulo não queria Cristo. Paulo não desejava, não estava atrás de Cristo. Ele estava perseguindo Cristo. E aí Cristo vai e conquista. Fui conquistado por Cristo. É aquele que saiu vencendo e para vencer. E todos aqueles que ele deseja salvar, ele de fato vai salvar, porque esta é a obra de Cristo. Ele é o Salvador e ninguém pode impedir a sua obra. Mas também vida cristã, portanto, é alguém que foi tomado por Cristo. Alguém que foi tomado por Cristo. Por que eu sou cristão? Porque Cristo me salvou. Por que eu sou cristão? Porque Ele mudou o meu coração, Ele me redimiu, Ele veio atrás de mim, Ele me transformou. Isto é definição. Vida cristã é a ação de Deus na vida de homens que não desejam a Deus, que não querem Deus, que não estão buscando Deus, mas que Deus, no seu ato volitivo, na sua vontade soberana, Ele vai e de uma forma poderosa salva o homem pecador. Mas também, nesse ato de Deus, é algo que o homem não consegue escapar. Os verdadeiros salvos, ele jamais poderá escapar deste abraço amoroso de Cristo. Ou como a Bíblia nos diz, nós somos laçados com cordas de amor. Estamos presos. Nós estamos presos, mas não por grilhões, mas pelo amor infinito de Deus. Esse amor que Ele tem manifestado na pessoa bendita do Senhor Jesus, que morreu na cruz definitivamente para nos libertar dos nossos pecados. Por isso, quantas vezes o cristão, às vezes, ele até quer desistir de Cristo, mas depois de andar por aí como filho pródigo, depois ele diz, mas eu não consigo. Ele não consegue, porque essa é algo, essa obra, e essa ação de Deus, esse apoderamento, esse domínio, nós não podemos dizer simplesmente, Senhor, desista de mim, me deixe em paz, deixe-me enlamear nos meus pecados e me lançar numa vida de impiedade. Ele jamais fará isso. Aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. E só pode ir a Ele aqueles a quem o Pai concedeu ao Filho. Portanto, não pode de forma alguma ser lançado fora. Não consegue sair, né? Por mais que nós venhamos a pecar, ou venhamos a andar até longe de Deus. Mas lembre-se, eu estou falando do verdadeiro redimido. Estou falando do verdadeiro salvo, daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, mesmo que em atitudes loucas, insensatas, tolas, tome a decisão, deixa eu viver como aquele filho pródigo. Um dia ele vai voltar, porque ele não pode deixar de ser aquilo que ele é. Ele é filho, está num relacionamento com Deus. Portanto, eu fui conquistado, diz o apóstolo Paulo. Vida cristã é uma vida onde Cristo conquistou, dominou, prendeu, mas não no sentido negativo da palavra, mas no sentido de nos estar bem seguro. Nós estamos seguros em Cristo, Ele jamais nos soltará, suas mãos nos seguram firmemente.
Também, irmãos, a vida cristã não somente é essa ação de Deus, mas também leva a uma completa mudança de vida. Leva a uma mudança radical na nossa vida, na perspectiva, nos valores, na maneira como vemos o mundo, na nossa cosmovisão de mundo, na questão do trabalho, na questão do emprego, na questão da família, em todas as coisas a cosmovisão muda. E nós temos agora uma visão que tudo isto deve ser usado para o louvor e a glória de Deus. Como marido, como esposa, enfim, há uma mudança de perspectiva e valores. Nós vemos isso no verso 7 e no verso 8, quando o apóstolo Paulo vai dizer: mas o que para mim era lucro. Perceba, o que é lucro para você? O que era lucro para o apóstolo Paulo? O que é lucro no geral para alguém, para pessoas que vivemos aqui nesse nosso contexto? E aí nós vemos sobre a questão do materialismo, do ter. É importante para nós, como há pessoas que dão tanto valor a isso, as vestimentas, as posses, a conquistas. E claro que isso talvez seja algo geral em todas as épocas. Todas as pessoas querem ser bem de vida. Todas as pessoas querem ter uma vida tranquila, cômoda, próspera. Todas as pessoas desejam isto. Sentido de reconhecimento da sociedade, ser visto pelas pessoas, ser aplaudido, ser bem quisto. As pessoas querem, ninguém quer ser mal visto. Quem aqui quer? Tem o prazer que as pessoas falem mal de mim. Quem? Nós todos temos prazer, ficamos assim satisfeitos quando alguém nos elogia, quando fala bem. Hoje é dia dos pais, e talvez os pais receberam elogios. Meu pai, meu herói, ele enche o peito, né? Meu exemplo, e aí fala sobre o senhor é um bom pai. Aí ele fica todo assim cheio. Quem que quer ouvir aqui? Você é um péssimo pai, você é uma tragédia. Não, ninguém quer ouvir isso. Basta a nossa própria consciência que muitas vezes nos diz isso. Mas nós gostamos disso. Gostamos de ser elogiados. Gostamos de estar em proeminência. Gostamos disto. Isto para nós é lucro. Paulo, ele era alguém muito bem quisto. Ele era alguém que havia estudado aos pés de Gamaliel. Aí nós poderíamos dizer: quem é esse? Para nós hoje não significa nada. Mas era aquele que era considerado o maior mestre da sua época. E ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E não somente isso, ele era o melhor aluno. Era o aluno 01 da turma de Gamaliel. Era aquele que todos olhavam: puxa, Paulo, pela sua sabedoria, seu entendimento, a sua capacidade, a sua astúcia, o seu entendimento, a sua inteligência, era uma pessoa muito bem vista. E aí então nós vemos aí, ele era lucro. Quem que gostaria de ser desprezado pela sua comunidade, rejeitado pela sua comunidade? Nós não gostaríamos de fato. Mas Paulo vai dizer: o que era lucro para mim? Não há uma coisa pior. Vendo uma situação, um judeu, imagine ele ser rejeitado pela sua comunidade. Não existe tragédia maior do que esta. Ele abre mão de coisas, mas ele não abre mão da sua herança, da sua posição enquanto povo de Israel. Não, eu sou judeu. Paulo, tudo isso era lucro, porque para os judeus existia os judeus e o resto. Os gentios eram o resto. Eles nem cumprimentavam, não davam a mão, não estendiam a mão. Não, o gentio não entrava nas suas casas, iria manchar a família, a casa. Não, nem se relacionavam.
E é nessa visão que o judeu tinha de si mesmo. E Paulo agora vai dizer: tudo que era lucro, isto eu considerei perda. Foi perda de tempo, perda de aquela questão de eu ficar tanto tempo tentando satisfazer os outros, para ser bem visto pelos outros. E quanto tempo eu gastei nisso? Quanto tempo eu gastei construindo a minha imagem? Quanto tempo eu gastei fazendo as coisas para agradar as pessoas, ou a minha comunidade, ou a minha religiosidade? Mas agora, tudo isso eu considero como perda. A cosmovisão dele mudou radicalmente por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. E aqui faz essa contraposição entre o lucro e perda e sublimidade, algo sublime, inefável. E depois ele diz: eu considero, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Por amor de Cristo eu perdi minha reputação, sou perseguido pelos judeus, perdi minha posição, tudo aquilo que eu construí, perdi todas as coisas. Mas sabe o que eu considero? Eu considero tudo isso como refúgio. É claro que na nossa tradução aqui está refúgio, mas na expressão de Paulo está dizendo: eu considero tudo isso como esterco. Como esterco. E para ganhar a Cristo, é isso que eu quero. Portanto, Cristo se torna um divisor de águas na vida daquele que recebe a Cristo. Ele passa a ser aquele que de fato foi salvo por Cristo. Cristo passa a ser o centro da sua vida. Ele diz: eu abro mão de tudo menos de Cristo. Eu abro mão até da minha vida, mas eu não abro mão de Cristo. Eu abro mão do meu lucro, mas eu não abro mão de Cristo. Eu abro mão da minha fortuna, mas não abro mão de Cristo. Eu abro mão da minha reputação. Os homens podem falar o que quiserem, mas eu não abro mão de Cristo. Portanto, Cristo se torna um divisor de águas em aquilo que era antes. Tudo aquilo na sua cosmovisão que era lucro, agora ele diz: tudo isso é perda. Inverteu, é completamente diferente. A vida, portanto, de Cristo na vida do cristão, não é um acréscimo, não é um adendo. Eu tenho tudo isso mais Cristo. Não, ele tem Cristo. As outras coisas passam a ser anexos, e que se for retirado, não tem problema, porque a essência sempre será Cristo. O que nós temos? Nós temos uma família, você tem o seu emprego, você tem o seu ganho, tudo isso é anexo, porque se você perder tudo isso, você ainda tem aquilo que é essencial, Cristo. Mas se você não tiver Cristo, você não tem nada, ainda que seja o homem mais rico e próspero do mundo, ainda que tenha o louvor de todas as pessoas, não tem absolutamente nada. Cristo, portanto, ele não é um acréscimo nas nossas vidas. Eu tenho isso, mais Cristo. Não, eu tenho Cristo, e isso me basta. O que vier é graça de Deus, bondade do Senhor. Mas também Cristo é aquele que deve controlar a totalidade da sua vida. Controlou a totalidade da vida de Paulo. Mas esse não estamos falando só da experiência de um homem chamado Paulo,
estamos falando, e Paulo está falando da experiência de todos aqueles que são cristãos. Portanto, não devemos dizer, não, mas isso é a experiência de Paulo, essa é a vida de Paulo. Paulo realmente, não, ele está falando para a igreja de Filipos, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, ser cristão é permitir-se que Deus controle a totalidade da sua vida. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele já havia dito isso. Não, mas eu vivo, é Cristo que vive em mim. E o viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. E o meu propósito é viver para a glória de Deus. Ele controla a totalidade da minha vida. Lembrando, seria mais ou menos isso. Cristo é o tudo, o resto é o resto. Todas as demais coisas é resto. Ele é o centro. Cristo é o centro. As demais coisas são só periféricas. São exterioridades. E vida cristã significa, portanto, mudar o centro da nossa vida. A Bíblia chama de coração. Nós entendemos na nossa cultura coração como sendo o centro das emoções. Meu coração está tão apaixonado, aquela coisa. Ligamos muito com emoção. Mas no contexto bíblico, coração significa o centro da nossa personalidade, não emoção. A emoção envolve emoção, mas ele envolve tudo aquilo que nós somos, e não somente eu sou apaixonado por Cristo, eu me emociono com Cristo. Não, eu sou de Cristo, todo o meu ser, ele é mudado completamente. Ele muda, portanto, ele muda o modo de pensar, como eu pensava antes, e eu me permito ser mudado, porque muitas vezes nós estamos condicionados numa cultura, num modo de ver as coisas, num modo de ver o mundo, e nós devemos também entender que estamos numa cultura que muitas vezes foi altamente influenciada por sistemas religiosos, que muito se assemelham ao cristianismo. E você chega e diz, eu quero Cristo, eu quero ter uma visão como Cristo me ensina, e eu então estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que eu acho ser, inclusive a verdade religiosa, para dizer, eu fico com a palavra de Deus. Ela me ensina assim, eu vou ficar com a palavra de Deus. Portanto, meu modo de pensar, o modo de pensar do apóstolo Paulo mudou a vontade do apóstolo Paulo. Antes ele tinha vontade de perseguir a igreja, agora ele tem vontade de edificar a igreja, fortalecer a igreja, promover o reino de Deus, custe o que custar. Ainda que tivesse que morrer, ele estava disposto a isso. Mas também muda os sentimentos, muda radicalmente. Não há uma aversão a Deus, há um desejo pelas coisas de Deus. Ele agora foi transformado, seu coração também deseja a Deus. Em 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Olha a mudança. Ser de Cristo é experimentar uma transformação radical na sua vida. E aí a pergunta é, você é cristão? Sou. Você experimentou alguma mudança radical? Ou a única mudança que teve foi que você agregou a religiosidade cristã à sua vida? Você já tinha a sua vida toda formatada, toda ali, acrescentou a religião, acrescentou Cristo. Se foi isso, isso não é vida cristã. Se você só agregou Cristo à sua vida, como mais alguma coisa, isso não é cristianismo, isso não é vida cristã. Vida cristã Cristo é o centro, o resto é o resto.
Mas Paulo também vai falar em termos de ganho e perda. E percebam aqui que ele havia tanto um orgulho, ele vai inclusive mencionar o seu pedigree, aquilo que ele era como israelita, circuncidado ao 8º dia. Lembre, toda criança que nascia ao 8º dia, no geral, eram circuncidadas. Mas nem sempre. Às vezes era circuncidada, não dava no 8º dia, dava no 9º, 10º, 11º, sei lá. Mas a lei dizia no 8º dia. Então, mas por algumas razões, talvez alguma criança pudesse não ser circuncidada no 8º dia. E Paulo diz: eu fui circuncidado no 8º dia. Já desde quando eu tinha nascido, já cumpria a lei de uma forma estrita. 8º dia, podia me orgulhar. Olha, fui no 8º dia. Foi no 9º? Ih, rapaz, eu estou melhor que você. Tu foi no 10º? Está pior ainda, né? Eu não, eu fui no 8º dia. E se orgulhava disso. O que mais? Ele diz que foi circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel. Ele era hebreu, sangue puro. É isso que ele estava dizendo. Eu sou sangue puro da linhagem de Israel. Eu tenho a genealogia toda. Eu sei de onde eu vim. Pode perceber que o judeu tem muito isto, de fazer aquela genealogia. Isso se viu muito. Mas eles se orgulhavam disso. Da tribo de Benjamim, uma das tribos principais de Israel. Não era de Judá, onde era o rei Davi, mas era de Benjamim. Tinha até isso para se orgulhar. Hebreu de hebreus, porque alguns eram hebreus, mas havia aí uma Raabe na sua genealogia, uma gentia. Talvez houvesse uma outra pessoa que então era hebreu, mas às vezes lá alguém do antepassado casou com alguém que não era hebreu também. Lembram quando o povo de Israel foi levado cativo e houve uma mistura, muitos casaram com outros, inclusive na época de Esdras, Neemias, aqueles que haviam um casamento misto tiveram alguns problemas, onde surge mais tarde os samaritanos. Mas Paulo poderia dizer: eu sou hebreu de hebreus, não há mistura nenhuma na minha linhagem. E quanto à lei? Quanto à lei, não há uma acusação. Eu fariseu, porque o fariseu era aquele grupo que guardava a lei de uma forma minuciosa. Eram muito estritos. Havia os saduceus, eram os liberais. Ele não, fariseu, guardador da lei. Quanto, portanto, à lei, fariseu. Quanto ao zelo, e isso era uma demonstração de zelo pelas coisas religiosas, é que quando houvesse alguém que se opunha àquelas verdades, ele era aquele que as defendia. Ele não ficava assim: não, então tem um grupo ensinando coisa errada, deixa para lá, para mim não me importa muito. Não, ele diz: quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja, porque eu entendia que a igreja de Cristo estava se opondo à religião judaica, porque eu não entendia, mas eu fui zeloso quanto a esta questão, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Quantas coisas o apóstolo Paulo tinha do que se orgulhar. Perceba, e agora ele diz: tudo isso eu considero como perda. Tudo isso eu considero como uma coisa sem sentido, sem valor algum. Todo esse orgulho que ele tinha de si mesmo, agora
isso o levava à vergonha. E Romanos 7, 24 vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Antes eu me orgulhava tanto, eu sou judeu, batia no peito, eu sou o cara, eu sou irrepreensível, eu sou isso, eu sou aquilo. Agora a ficha cai e ele diz: eu sou um homem pecador, sou o principal dos pecadores, sou o menor dos santos, o menor dos apóstolos. A visão dele, acerca dele, mudou radicalmente. Como mudou? E isso muda quando uma pessoa ela entende, quando Cristo habita no seu coração. Há mudanças, inclusive, da ordem da psicologia, da psique humana. Quando estive no seminário, eu lembro de um jovem que ele se achava feio, meio desengonçado. E ele então tinha a sua autoestima era baixa, porque ele sempre se via como uma pessoa, um patinho feio. E aí um dia, depois ele, de uma forma poderosa, graciosa, Deus o salvou. Deus o tirou do estado em que ele se encontrava. E um dia ele estava lá lendo a Bíblia, orando, e ele se viu no espelho. E a visão dele, acerca dele, mudou completamente. Ele diz: Deus me fez assim, Deus não errou. Ele passou a ser do cara quieto, o camarada que não falava nada, que tinha traumas, passou a ser líder na igreja. Conversão mudou a sua perspectiva, seu modo de pensar, acerca inclusive de si mesmo. É claro que ele via o pecador, mas ele via ali, Deus havia feito ele. Ele era, em outras palavras, ele não se aceitava como Deus o havia feito. Mas que transformação! Naqueles que são orgulhosos, Deus humilha. Naquele que talvez esteja lá na sua sua estima esteja baixa, Deus diz: você foi criatura, eu te fiz assim, e eu te fiz com propósito. Que transformação! E uma transformação radical. Mas Paulo também, ele tem uma nova visão de Deus. Não um Deus que ele controla através dos seus atos exteriores, ali, algo realmente externo, como todo judeu fazia. Você controla Deus. Isso é típico das religiões pagãs. Você domina Deus. Você faz determinados ritos, fala determinadas palavras, faz determinados gestos e a coisa sai. Parece assim uma coisa mágica. É como se eu fizesse assim, parece que aconteceu uma coisa extraordinária. Ou então eu faço alguma coisa, ou eu falo de uma determinada maneira, parece que alguma coisa mágica aconteceu e nós manipulamos Deus dessa maneira. Paulo havia entendido isso. Mais tarde ele vai dizer sobre a soberania de Deus. Deus usa a sua misericórdia com quem Ele quer usar da sua misericórdia. Ele endurece o coração de quem Ele quer endurecer o coração. Deus é um Deus soberano. Paulo entende essa verdade. Ele tem uma nova visão de Deus. A visão espiritual agora. Não aquela questão de exterioridade como era o judaísmo. Mas ele vai, como ele havia dito antes, irmãos, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, em contraposição àquela adorar a Deus mecanicamente ou exteriormente, na forma, mas não no coração. Nós temos uma nova visão da religião, do ajuntamento solene, da necessidade de estarmos juntos. Por quê? Porque nós somos corpo, nós somos membros
uns dos outros, pertencemos ao corpo de Cristo, Ele é o nosso cabeça, e Ele que nos manda, Ele manda na sua igreja. Nós temos uma nova visão da igreja, de religião, temos uma nova visão sobre culto, como nós devemos cultuar a Deus, ou como ele nos diz aqui em Filipenses 1:21, para mim agora o viver é Cristo, é isto que é importante, a minha vida é Cristo, e tudo gira em torno disso, na minha religião, no meu trabalho, tudo, e se eu perder tudo não perdendo Cristo, está tudo de bom tamanho. Mas ele também tem uma visão agora do propósito da vida. Ele sabe qual é o propósito da sua existência. Antes, ele tinha aquela questão muito formal, religiosa. A sua vida era viver para a glória de Deus. Ele vai escrever, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Esse é o propósito da nossa existência, porque se nós não estamos vivendo para a glória de Deus, nós estamos como árvores secas, que não produz fruto, árvores destituídas da sua funcionalidade, do seu objetivo existencial. Por quê? Porque eu prosperei, ganhei, fiz isso, mas se não faz isso para a glória de Deus, se Deus não é exaltado e glorificado na sua vida, no modo como você vive, em todas as circunstâncias, então Cristo somente é um adendo, Cristo é um anexo, Cristo não é o centro e o cerne da vida. O propósito da vida é Cristo. Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ele fala inclusive da visão agora do sofrimento e da morte, quando ele vai dizer no verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Você acha que Paulo estava lamentando, dizendo, ó Deus, eu tenho servido com tanta fidelidade, e o Senhor tem permitido que eu sofra tanto, tenho sido açoitado, eu trago aqui nas costas a marca de quantos açoites eu levei, os apedrejamentos, meu corpo está deformado, o rosto, acontece isso. Ele está reclamando? Pelo contrário, ele diz, para mim, eu me orgulho no sofrimento de Cristo e de poder também ser participante do sofrimento de Cristo. E é essa a orientação que ele dá para a igreja dos Filipenses, no capítulo 1, verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes. Ele diz, foi dado a graça, padecer por Cristo é graça. Tem nossos irmãos sofrendo hoje, em muitos países estão sendo perseguidos, muitos estão sendo mortos, e a Bíblia chama isso de graça. Numa compreensão do conceito graça é favor imerecido. Eles não mereciam sofrer por Cristo, foi concedida a graça. Percebam, ele não é que está dizendo que eles não mereciam sofrer, não, simplesmente não, poxa, eles não mereciam estar sofrendo. A ideia é outra, foi concedida a eles a graça, isso é graça. Propósito, portanto, ele vai dizer, na comunhão dos seus sofrimentos, e mais, conformando-me com ele na sua morte, no verso 10, conformando-me com ele na sua morte, nossa esperança, eu me conformar, morrer, como Cristo tanto nos ensinou, que nós devemos estar dispostos a morrer por causa do Evangelho, mas também uma visão correta sobre os erros que estavam acontecendo
dos enganadores, judaizantes. Aquilo que ele já havia falado, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos. Ele tem uma visão correta. Antes, ele era um judeu que promovia o judaísmo. Tem cristão que promove sua igreja, mas não promove Cristo. Ele está muito mais empenhado em defender a sua igreja do que defender Cristo. Já vi cristãos dizendo: meus avós eram dessa, meus pais eram dessa, eu sou dessa, meus filhos vão ser dessa. Eu digo para os irmãos, eu sou presbiteriano, e enquanto a igreja presbiteriana do Brasil pregar a palavra de Deus, o dia que ela deixar de pregar, eu saio dela e levo comigo a minha renca, né? Os filhos todos, a minha esposa. O dia que a igreja presbiteriana... Eu não sou presbiteriano e defendo o presbiterianismo a qualquer custo. Eu defendo Cristo. E essa foi a condição para eu ser ordenado pastor presbiteriano. Porque o dia em que esta igreja deixar a fonte da vida, da palavra de Deus, deixar Cristo, eu deixo a igreja, mas não deixo Cristo. Mas tem gente que defende a igreja e deixa Cristo. Ah não, a igreja está errada, mas sabe, né? Cuidado. A igreja, não, mas sabe, é assim mesmo. Não é para ser assim. Paulo tem uma visão correta. Ele era judeu, ele era um judaizante, ele era um promotor do judaísmo, defensor do judaísmo. E agora ele vai dizer sobre esses: acautelai-vos dos cães. Olha a mudança, olha a transformação. Mas também ele tem uma nova visão sobre os gentios. Como ele viu os gentios, personas não gratas. Não quero nem saber, nem me relacionar, nem cumprimentar. Agora são irmãos amados. Sabe por quê? Porque estão em Cristo. Porque seus corações são de Cristo e eles são irmãos amados. E eu os amo. Eu estou disposto a dar a minha vida para que o Evangelho chegue a eles. Como de fato aconteceu isso com Paulo. E ele diz: olha, eu sou prisioneiro por causa de vós. Seria muito fácil eu não ser prisioneiro. Era só deixar de pregar o Evangelho para os gentios. Pronto, acabava o problema de Paulo. Mas essa insistência, essa, entre aspas, petulância do apóstolo Paulo, levava ele a sofrer. Imaginou talvez aqueles conselheiros, né, piedosos que diriam: Paulo, não seja assim tão intransigente. Paulo, não, você, afinal de contas, Paulo, seja diferente, maneira aí. Não precisa ser tão. Paulo, não. Eu sou prisioneiro por amor de vós. Olha a visão. Vida cristã, meus irmãos, é vida que muda. Vida cristã não está centrada na sua religiosidade. Vida cristã está centrada em Cristo. Na verdade que Ele fala: eu estou comprometido. E eu morro por esse Evangelho. Morro pelas verdades aqui contidas. Morro por Cristo. Sofro por Cristo. E ainda verei como sendo um privilégio. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vida cristã é isto. Deixe. As coisas antigas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Que cada irmão, cada irmã possa sondar a si mesmo. Medite. Onde está Cristo na sua vida? Ele é o centro da sua vida. Tudo que você faz, você fica pensando assim:
Como que isso vai ser útil para a glória de Deus? Eu quero fazer vestibular. Para quê? Qual é a sua motivação? Não estou dizendo que não faça, mas estou dizendo qual é a sua motivação? Para a glória de Deus ou para a sua glória? Não, eu faço isso para me manter, para o trabalho, mas que faça para a glória de Deus. Vida cristã é uma vida que é transformada de dentro para fora, onde Cristo é o centro e todas as demais coisas são as demais coisas somente. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém?